Salve, salve, galera tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Amanhã tem Fluminense e Corinthians, semana agitada aí novamente. Time muito abaixo do que a gente espera, né? Infelizmente, o desempenho esportivo do Fluminense no ano de 2024 tem deixado muito a desejar. Mas a gente vai falar sobre o jogo de amanhã, Brasileirão, terceira rodada contra o Corinthians. Terceira não, na quarta rodada já contra o Corinthians, né? Lá no estádio de São Paulo, né? E o Corinthians tá numa má fase, não faz gol há não sei quantos jogos, não vence há não sei quantos jogos. É um jogo perigoso pro Fluminense, a gente sabe, quem é tricolor aí das antigas sabe como o Fluminense gosta de ressuscitar um time assim, infelizmente, né? Mas a gente tem que sempre ficar alerta. E também já falando aqui que o Fluminense vai com um time bem alternativo. Algumas peças não vão ser as peças que o Fluminense, o que o Diniz vem colocando inicialmente. Uma pela perda, infelizmente, do André, né? Pela lesão que ele teve na LCA. Mas, segundo o Fluminense, aí não foi tão grave quanto a gente imaginava. O Marcelo Neves também apurou que a expectativa de até 45 dias o André já está treinando com bola. Então, mais ou menos ali o que o Alexander passou. Ele ficou aí de 45 a 50 dias aí se recuperando e depois começou a treinar com bola. E o André tem um físico muito melhor do que o Alexander, né? Então, a tendência é que o André se recupere muito mais rápido. Então a gente vai perder o André aí por 4 semanas, uma perda muito importante no sistema do Fluminense, até porque a qualidade de saída de bola do André, poucos fazem ali no elenco. Então já vai ficar o time desfalcado aí, né? Já vai ter uma mudança aí, mas acho que já todo mundo já sabe, né? Já é peça marcada do Diniz. O Lima deve entrar no lugar do André, foi o que o Diniz treinou na sexta-feira. E o provável Fluminense vai ser um time bastante, assim, modificado ali, até porque quarta-feira a gente joga a Copa do Brasil e depois joga contra o Galo, lá no Espírito Santo, Cariacica. Então o Diniz está pensando na Copa do Brasil. O Fluminense vai vir a campo com o Fábio. Aí tá na dúvida entre Samuel Xavier e Guga, né? Guga sempre entra quando o Samuel não entra. Felipe Melo ou Antônio Carlos, Antônio Carlos, isso mesmo que vocês escutaram. Manuel. Aí a dúvida também é Marcelo e Diogo Barbosa. Aí o meio campo, Martinelli e Lima. Já são confirmados, só que a dúvida tá entre Ganso e Renato Augusto. Renato Augusto aí pode marcar ali 2, será? Amanhã sai ali 2. E o ataque também Marquinhos ou Douglas Costa, Ares e o Cano. Esse aí não deve mudar. E como eu falei anteriormente, o Lima vai assumir a vaga do André. Se o time que o Diniz está pensando, provavelmente vai ser esse, muito forte esse time aqui de entrar amanhã. Acredito, inclusive, que vai ser esse o time que vai entrar. E o Lima vai no lado esquerdo ali, o Martinelli no lado direito. Acho que o Fluminense perde muito na marcação, a gente perde muito no meio campo quando o Lima entra. Eu queria muito entender o porquê o Diniz não gosta de utilizar o Felipe Andrade, nem que seja no de volante, sendo de volante. São jogos assim que a gente precisa testar o garoto, que a gente precisa... A gente já testou ele em vários jogos, na verdade, e todas as vezes que ele entrou bem. Isso aí, só pegar as estatísticas, só pegar os jogos, os VTs, ele jogou bem. E a gente não entende o porquê o Antônio Carlos e o Lima tem muito mais chance que esse jogador, que o Felipe Andrade, que tem um baita potencial. São coisas assim que a gente fica sem entender, né? O que se passa ali no dia a dia, né? A gente não sabe também como é o treinamento, o que o Diniz pede, o que o Lima faz de tão extraordinário. Aqueles 2 gols, me desculpe, mas aquele foi enganador, ele tava mal na partida, mas ele foi lá e conseguiu fazer os 2 gols. O segundo, inclusive, deu sorte de bater um zagueiro e desviou. Mas, cara, era jogo pro Felipe Andrade já começar a se entregar ali no elenco, gente. O André, querendo ou não, ele vai ser vendido. Pode ser que tenha essa lesão, ela pode ter estendido um pouquinho o André no Fluminense, que muito provavelmente ele teria sido vendido agora na janela de meio de ano. Então, a gente tem que já achar o substituto. O Alexander, a gente viu as notícias aí nos últimos dias, a falta de comprometimento dele, balada, bebida. O John Kennedy é a mesma coisa. O Cauã Elias tá indo pelo mesmo caminho, o Arthur também tá indo pelo mesmo caminho. Aí ontem teve um episódio lá com o John Kennedy e o Edinho. Então é complicado, gente, é complicado mesmo. Esses garotos, eles chegam no profissional e parece que, sei lá, cara, não bota a cabeça no lugar. Jogador assim vai ter muito, jogadores que vão vir, vai ter poucos. Então tem que agarrar a oportunidade, cara, tem que agarrar a oportunidade. Mas é isso. Cara, se eu falar friamente o que eu vou esperar do jogo, o desempenho que o Fluminense vem jogando esportivamente, é muito difícil eu cravar que o Fluminense vai vencer bem, mas eu acredito assim na vitória como eu acredito em qualquer outro jogo. Então, acredito que o Fluminense possa ganhar, até porque a fase do Corinthians é muito ruim, é muito pior do que a do Fluminense. Nem se compara. O time do Corinthians é fraco tecnicamente, a fase não é boa, o time está de mal com a torcida. Então, são vários fatores para que o Fluminense possa aproveitar e ganhar esse jogo.
independente se vai jogar lá na Arena Corinthians ou não, se vai estar lotado ou não sei como tá a venda dos ingressos, mas acredito que encha, né? A torcida do Corinthians, ela costuma encher independente da fase. Inclusive, é uma das torcidas mais fiéis do Brasil, e eu admiro eles por isso. Eu bato palmas pra eles por isso, porque independente da fase eles estão lá, seja pra criticar ou pra apoiar. E eu acho que aqui deveria ser o mesmo. Eu acho que o Fluminense tem torcida suficiente pra botar 30, 40 mil por jogo no Maracanã. Então, muita gente que dá muitas desculpas. Tem gente que realmente não pode ir no Maracanã, mas tem gente que pode ir e não vai. Enfim, é isso. Esse é o mini pré-jogo aí, né, de amanhã. Qualquer noticiazinha aí a gente vai falando. Perdão por não estar ativo aqui no YouTube. Quem chegou até aqui, eu sei que muita gente não chega, porque o vídeo é muito estático e o YouTube não recomenda. Eu não botei câmera ainda, mas eu posto diariamente no Instagram qualquer notícia em tempo real. Então, independente se eu boto minha opinião ou não, vai lá, segue a gente lá, dá uma curtida lá, ajuda aí o meu trabalho a crescer, principalmente aqui no YouTube. Valeu? Saudações tricolores, é isso. Que venha a vitória amanhã, em nome de Jesus.